Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 20. Aleluia. Versículo 20? É. Primeira Coríntios, capítulo 15. Verso 12, né? Verso 12 ao verso 19. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao 19. Diz assim: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos ler a tradução, verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Então, na segunda parte deste capítulo 15, né, Paulo, ele dá uma explicação muito simples, né, que nós acabamos de ler, que se pregamos que Cristo ressuscitou, mas depois pregamos que não vai haver não vai ressuscitar mais ninguém, mais nenhum morto, ou que não existe ressurreição, uma mentira, né? Então Cristo também não ressuscitou. Então, se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, é vã, nossos pecados não foram cancelados, não estamos salvos, o Evangelho se torna uma mentira, porque a grande doutrina do cristianismo de Cristo é a sua morte e ressurreição. Então, se nós tirarmos isso do Evangelho, ou se nós dizermos que isso é um mito, uma mentira, então não há ressurreição. Enquanto a Escritura afirma que haverá a ressurreição dos justos e dos injustos, dos que vão para a vida eterna e dos que vão para a condenação e horror eterno. A Bíblia ensina isso. Cristo já ressuscitou. Então é uma prova clara e mais que convincente que todos nós vamos ressuscitar também. Cada um na sua devida ordem, como diz a Bíblia, né? Uns para a salvação, outros para a condenação eterna. Então, nós estamos dizendo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Somos como falsas testemunhas de Deus, né? Porque testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, no qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Por que nós vemos isso? Porque existia uma seita naquela época,
da Bíblia, na época de Jesus, de Paulo, chamada saduceus. Existiam os fariseus e os saduceus. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, os saduceus não. Então, com certeza, houve influência aí, talvez, de cristãos judeus ainda apegados a essa seita antiga, né? Talvez se converteram ao cristianismo, ou talvez a própria cultura grega, né? Influenciou a igreja de Corinto para ter essa falsa doutrina que não existe a ressurreição, enquanto a Escritura é clara, concisa, não somente em Coríntios, mas em vários textos, né, Aleluia, da Bíblia, que haverá uma ressurreição. Não é reencarnação, mas é uma ressurreição. Ressurreição é aqueles que morreram e um dia ressuscitarão. Reencarnação é aqueles que morrem, depois voltam a nascer de novo, depois morrem, voltam a nascer de novo. Isso não é ensinado na Escritura. Isso foi ensinado pela doutrina espírita, né? De Allan Kardec, de várias aí, pessoas que não tem como citar todo mundo, porque daria um outro estudo bíblico, né? Mas a doutrina da reencarnação não tem respaldo na Bíblia, não tem base na Bíblia, cai por terra diante da Escritura, né? Da palavra de Deus. Assim também como a doutrina católica do purgatório, que prega que haverá um inferno purificador, né? De fogo, como se fosse um lugar que purificará as almas até elas entrarem no céu, né? Enquanto a Escritura é clara a afirmar que quando nós morremos, aos homens está ordenado morrer uma vez e vir o juízo depois, né? Lá em Hebreus, e a Escritura diz de Rico e Lázaro, os dois morreram, um foi para o céu, né? Para o seio de Abraão, o outro foi para o Hades, lugar dos mortos, de tormento, o inferno, né? E não houve purificação ali para o rico, ele pereceria ali para sempre. Então nós encontramos na Escritura a base, né? Jesus disse ao céu e ao inferno. Se existisse purgatório, Jesus teria ensinado, né, sobre ele. Se existisse reencarnação, Jesus e os apóstolos teriam ensinado sobre ele também. Mas não existe, é mais uma das antigas mentiras da serpente, né? Para tirar o foco de Jesus, tirar o foco da obra da cruz, para colocar no homem, né? Ou seja, você salvo não é pela morte na cruz de Cristo, mas é pela purificação depois da morte de um fogo, né? Que haverá numa dimensão espiritual chamada purgatório. Ou eu serei salvo pela minha vida nessa terra, pela minha conduta, pelas boas obras, depois eu vou reencarnando, praticando mais boas obras, até um dia conseguir me purificar através dessas obras para ser digno de entrar no reino, né? Então, isso não é ensinado na Bíblia, né? Nós entramos no reino de Deus, na Nova Jerusalém, nos céus, na família de Deus, através do novo nascimento, através da regeneração, através de acreditar no Evangelho, crer em Jesus, se arrepender dos pecados. Uma obra do Espírito Santo é feita em nossa vida e nós entramos na família de Deus pela fé, né? Em Jesus. E somos justificados da ira de Deus. Então, o que ensina a Escritura? Que passar disso são doutrinas e ensinamentos falsos, né? São heresias, né? E que são propagadas em nome de Deus, em nome da Bíblia. Os espíritas pegam textos bíblicos para distorcer, os católicos da mesma forma, e todas as seitas fazem isso, né? Mas se nós analisarmos, a Bíblia é clara, ela ensina ressurreição, ressurreição dos mortos. Isso é tão forte que certa feita os fariseus se uniram com os saduceus para perseguir Paulo. Está lá em Atos essa história. Aí Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele diz para aquele sinédrio, né, de julgamento: eu estou sendo julgado pela ressurreição dos mortos, né? Porque prego que Cristo ressuscitou. Então ele falando isso, aqueles que estavam julgando já começaram a contender entre si, porque existiam os fariseus que criam na ressurreição, disseram: não, Paulo então está falando a verdade, né? Existe ressurreição. Então os saduceus se levantaram: não, isso é mentira, não existe ressurreição. E a Bíblia diz em Atos que houve tal contenda que o julgamento teve que ser adiado, né? Eles pararam de contender com Paulo e começaram a contender entre si, né? Porque essa briga já existia, né? Entre os saduceus e fariseus, que se uniram para perseguir Paulo e se uniram para perseguir Jesus também. Aleluia! Nós vemos lá no Novo Testamento que perguntou para Jesus, né, sobre casamento, porque na lei de Moisés, se o marido fosse casado com uma mulher e ele morresse, o irmão desse marido teria que casar com a mulher para gerar o filho em nome da descendência dele. Então isso sucessivamente aconteceu 7 vezes. Os saduceus
perguntando para Jesus, na ressurreição, qual vai ser o marido dessa mulher, desses 7 irmãos? Aí Jesus falou, vocês erram, porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Na ressurreição dos justos serão como anjos de Deus, né, dos céus. Não vão se casar nem dar-se em casamento. Quer dizer, Jesus ele matou 2 coelhos numa cajadada só, né? Falou da ressurreição, falou do céu para eles e calou a voz deles, né? Porque eles estavam errando, porque não conheciam a Escritura, que fala claramente, abertamente sobre a ressurreição, e também não conheciam o poder de Deus, achavam que era impossível Deus ressuscitar o morto. É impossível, pessoal, virar pó e de repente voltar à vida. Na mente humana, na mente científica, na mente que só acredita no que vê, é impossível realmente isso. Mas quem conhece a Escritura, quem conhece a Deus, a graça, o poder de Deus, esse sabe do que Deus é capaz, que Deus é capaz de fazer coisas impossíveis serem reais. Então é isso que Paulo vai dizer aqui. E versículo de número 19 diz, versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Quer dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós permanecemos no pecado aí, na mentira, né? No engano. E os que dormiram em Cristo? Aqueles que morreram e creram em Jesus, né? Isso significa dormir, morrer, né? Descansar das obras dessa terra. Mas também não está dizendo aqui, não está significando que a pessoa que morre, ela fica no estado inerte, sua alma dorme, o seu espírito dorme. Pois a alma e o espírito não dormem. O que dorme é o corpo, porque ele morre, né? Então a palavra dormir aqui é o sentido de morrer, né? Porque a partir da morte, a alma e o espírito já entram no estado eterno, né? Ou da vida eterna ou da morte eterna. Só aguardando a ressurreição, né? Ou da salvação, ou a ressurreição para a condenação. Porque todos vão ressuscitar. Note que no arrebatamento a Bíblia diz, os mortos vão ressuscitar primeiro em Cristo. E os vivos serão transformados, né? Arrebatados e transformados pelo Senhor, num corpo de glória. Então isso é claro, né? O rico e o Lázaro mesmo morreram, os corpos deles dormiram ali. Mas a alma e o espírito já foi, ou para o descanso do seio de Abraão, ou para o tormento do Hades. Paulo mesmo dizia que ele desejava morrer para estar com Cristo, ou seja, seu corpo ia dormir, né? Aguardando a ressurreição, para que ele entrasse no reino de Deus, né? Junto com todos os cristãos. Só que o que muitos confundem nesse assunto é sobre o lago de fogo e enxofre e a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém todos vão estar juntos. Ninguém está lá até hoje. E no lago de fogo e enxofre também ninguém está. O que está é no paraíso. As almas que foram salvas estão no paraíso, seio de Abraão, né? Podemos chamar assim. Jesus falou para o ladrão, você vai estar comigo hoje no paraíso. E as que morrem na condenação já estão no inferno, aguardando a sentença final do julgamento do grande touro branco. Tanto que nós já estudamos aqui, não vou nem relembrar, em Apocalipse diz que quando o inferno ficar vazio, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Quer dizer, vai ser a segunda morte. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque os adventistas ensinam isso. Ensinam a doutrina que diz que a pessoa dorme. Realmente, que todos que morreram, ninguém nem foi para o céu ainda, nem foi para o inferno. Estão todos dormentes, né? Aguardando a ressurreição. Só que a Escritura, ela ensina dessa forma, né? E ensina que aqueles que morrem vão ressuscitar, é uma verdade. Mas a Bíblia já ensina que aqueles que morrem em Cristo já estão no paraíso. Aqueles que morrem sem Cristo já estão no inferno, aguardando a sentença do lago de fogo e enxofre, né? E a segunda morte. É o que a Escritura ensina, né? Porque as pessoas querem entender tudo, compreender tudo, acabam negando essas verdades. Versículo 20 agora, antes do 20, esqueci, verso 19. Olha o que diz o verso 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, ou seja, só para esta vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então esse versículo aqui
ele é um tapa na cara da teologia, da prosperidade, né? Porque ele está dizendo, se eu espero em Cristo, se eu busco a Cristo, se a minha esperança em Cristo é só para essa vida, é só para ter prosperidade, é só para ter um bem-estar social, status financeiro, bem-estar familiar, profissional, até mesmo ministerial, se eu espero em Cristo somente pelo sucesso, prazer desse mundo, a Bíblia diz que eu sou o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque eu não compreendo realmente o que é Cristo e o que Ele nos oferece no Evangelho. Eu acho que Cristo é como se fosse um acessório para mim ser rico ou prosperar nesse mundo. Eu sempre prego a palavra do Senhor, e quem quiser prosperar, quem quiser ter um bom salário, não tem atalho para isso. Vai ter que estudar, fazer faculdade, se formar para ter um salário ou uma vida melhor aqui na terra, que não é pecado. Deus não condena isso. Deus condena o amor ao dinheiro. Mas as pessoas que querem ir para a igreja, ir à casa de Jesus, só para ter prosperidade, essas são piores que os ímpios que estudam para ficar rico. Por quê? Porque os ímpios estão estudando, estão cumprindo, né? O que Deus falou, que o homem semear, ele colherá. Ou seja, ele está semeando, está estudando, está se esforçando. Deus é justo, Deus vai abençoar ele, porque o sol cai sobre todos, assim como a chuva. Mas o camarada não estuda, o camarada não quer estudar, né? Aí depois quer vir na igreja fazer uma campanha de 7 dias e quer carro zero, quer casa própria, quer um salário igual de um advogado. Aí fica difícil, né? Difícil. Porque Deus é justo, Deus não é injusto, Deus é justo, e cada um vai ter aquilo que se esforça, né? Que trabalha para ter. Não estou dizendo que Deus não possa abençoar, possa abrir uma porta, usar um meio para fazer algum tipo de prosperidade ou bênção terrena. Mas tem gente que só fica atrás disso, né? Só vive em função disso. Jesus ele vai dizer algo semelhante: não ajunteis tesouros na terra, porque a caça e a ferrugem consomem, e os ladrões roubam, né? Não ajunteis, ajunteis seus tesouros no céu. O que adianta acumular 10 casas? 10 casas, eu tenho 10 casas, né? Uma eu moro, 9 eu alugo. Cada tem uns 15 carros, né? Um para sair, um para a igreja, outro para pescar, outro para se divertir, outro para isso, outro para trabalhar. Tem casa na praia, tem anéis de ouro, joias, roupas caras. O que vai adiantar tudo isso? Depois eu vou morrer. Alguma dessas coisas poderá me salvar da ira de Deus, do juízo de Deus? Alguma dessas coisas renderão em tesouro lá no céu para mim? Se eu não as usei para a glória de Deus, se eu não usei elas para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho, o que adiantou uma Mercedes se eu usei aquela Mercedes para se divertir, para buscar com meus amigos que eu tenho carro novo, para sair com mulheres? O que adiantou todo aquele dinheiro se eu não ajudei nenhum pobre, se eu não ajudei ninguém? Então, isso só vai servir de juízo para as pessoas. Então, quanto mais elas têm financeiramente, mais elas vão ser cobradas. É a Bíblia que ensina isso. Quando a gente lê isso, a gente acha que é só na parte espiritual, né? Quanto mais dons espirituais o irmão tem, o pastor tem, mais ele vai ser cobrado, não é? A pessoa só interpreta assim. Só que esse versículo fala de tudo, até do dinheiro. Quanto mais Deus lhe der, quanto mais você conseguir, mais será cobrado. Mais será cobrado. Se você ganha R$1 milhão por mês, ou ganha R$1.000 por mês, Deus vai cobrar mais de quem? De quem ganha mais. O que você fez com tanto dinheiro? Você investiu na obra de Deus? Você ajudou os pobres? Você ajudou os missionários com tanto dinheiro que você tinha? Você poderia ter sustentado uns 10 casais tranquilos de missionário. O que você fez? Por isso que a Bíblia diz, as pessoas não prestam atenção. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí todo mundo está achando que esse monte de ricão que tem nas igrejas vai tudo para o céu. Mas a grande parte vai queimar no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque se enquadra nesse versículo aqui. A esperança deles em Cristo se limita somente a esta vida, né? Então é isso que nós vemos acontecer. Os testemunhos que são dados na televisão,
principalmente da Igreja Universal, nada contra ela. Mas pode ver os testemunhos ali, principalmente financeiros. Eu tinha muitas casas, muitos carros, perdi tudo, depois voltei para Jesus, ganhei mais ainda. Como se aquilo fosse uma prova de salvação, de espiritualidade ou do favor de Deus. É a mesma coisa que a pessoa está dizendo: olha, eu tenho um carro novo, eu tenho empregos bons, é sinal que Deus está comigo. Mas aqueles pobres que estão na igreja ali há anos, que não tem nada, é sinal que não estão tendo fé, Deus está abençoando eles. Então passa essa mensagem. E por isso que os crentes ficam cada vez mais avarentos, cada vez mais tristes, mesmo tendo bênçãos, estão tristes. Mesmo tendo prosperidade bíblica, estão reclamando da prosperidade do mundo ainda. Porque a pessoa tem o que comer, tem o que beber, tem saúde, tem família. Está reclamando que não tem prosperidade ainda. Então, por quê? Por causa do falso evangelho, das falsas doutrinas que são ensinadas, né? Vamos repetir de novo o versículo, porque é muito forte isso. Se esperamos em Cristo só nesta vida, Paulo está dizendo, Paulo era um homem de bens materiais que se abdicou de tudo, né? Considerou tudo como esterco por causa de Cristo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A palavra miserável é uma palavra forte, é uma palavra pesada, né? É a mesma palavra que Jesus usou lá em Apocalipse 3 para a igreja de Laodiceia, não foi? Aleluia. Vocês são miseráveis, pobres, desgraçados, cegos e nus. Então é uma palavra forte, miserável. Já pensou Deus falar para você, você é miserável? Miserável, uma palavra fortíssima, né? E Paulo está dizendo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis da terra. Se a nossa pregação se limita só a esta vida, nós somos os pregadores mais miseráveis dessa terra. Se as nossas orações se limitam a só a bênçãos dessa vida, terrenas, né, para esbanjar nossa carne, somos os mais abomináveis, miseráveis, pobres de todos os homens, né? Somos pior do que o ímpio. Paulo está dizendo isso, não sou eu. Paulo está dizendo, se eu espero em Cristo só para essa vida, eu sou mais miserável do que aquele ímpio que adultera, que usa droga, que adora ídolos. Eu sou pior que ele. Eu sou pior que ele, porque conheço a salvação, conheço a Cristo, sei quem ele é, sei o que ele pregou, o que ele ensinou, e faço totalmente o contrário. Então eu sou pior do que o ímpio, porque eu conheço e não pratico, né? Eu conheço, mas não coloco em prática. Então, por esse versículo nós temos uma base da grande condenação, da grande sentença que repousa sobre a nossa cabeça, que repousa sobre a cabeça da igreja moderna, né, do século XXI, da qual nós fazemos parte. A igreja brasileira, a igreja americana, no contexto assim, como as maiores divulgadoras dessa teologia da prosperidade, né, desse ensinamento terreno, aonde as pessoas esperam em Cristo só para essa vida, né? Paulo lá na frente, lá em Filipenses, nós já estudamos aqui também, até preguei só sobre isso também, uma mensagem. Paulo vai chamar esse tipo de crentes e pregadores de inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre, porque só pensam nas coisas terrenas, são inimigos da cruz de Cristo. Está lá em Filipenses, 3º capítulo. Paulo vai dizer, muitas vezes digo e agora escrevo até chorando, que muitos deles são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre, porque só pensam, só se preocupam com coisas terrenas. A gente ia pensar, são inimigos da cruz de Cristo? A gente ia pensar, Paulo vai falar, eles são blasfemadores, perseguem a nós, né, querem nos matar. Não, qual era o pecado deles? Pensar só na terra. Só esse fato os fazia pior do que os fariseus que queriam matar Jesus, porque conheciam Jesus verdadeiro, mas ensinavam um falso evangelho, um falso Jesus. Então eram inimigos da cruz de Cristo. Então é forte, hein? Quem só espera em Cristo nessa vida é inimigo da cruz de Cristo e é mais miserável de todos os homens, né? E lá na igreja de Laodiceia será vomitado.
Então é forte. A palavra de Deus é forte. E você acha que se pegar esse versículo que está aqui agora, 1 Coríntios 15, 19, catar Filipenses e Apocalipse 3 e pregar nessas grandes igrejas ou nas televisões, você acha que o povo vai aceitar ouvir isso? Jamais vão aceitar. Porque é a verdade. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens se recusarão a dar ouvidos à verdade, né? Amontoando para si doutores que pregarão, que ensinarão coisas que seus desejos desejam, né? Coisas que suas concupiscências querem ouvir. É o que ensina a palavra de Deus. Por isso que a ressurreição é uma doutrina espiritual, é uma doutrina que implica espiritualidade, e as pessoas não se preocupam com isso, né? Não se preocupam com a ressurreição, que terão que prestar contas a Deus, que depois que esse corpo tombar, estarão diante de um Deus justo, santo e maravilhoso e glorioso, que estarão diante de um lugar, de um estado eterno, né? Onde ou será um estado de gozo, ou um estado de ranger de dentes. Então o ser humano não se preocupa mais com essas coisas, né? Não se preocupa mais com o galardão, né? Não que seja errado, mas a Bíblia diz: se eu der um copo de água ao profeta, você terá um galardão de um profeta. Não que eu vou fazer isso com interesse, mas as pessoas não têm esse interesse mais. Elas querem ser vistas e ser galardoadas aqui na terra, né? Elas querem orar nas praças públicas, querem jejuar para ser elogiados pelos homens. Mas poucos são aqueles que estão buscando jejuar, orar, dar um copo de água, dar uma cesta básica, dar uma oferta, de uma maneira que seus tesouros serão acumulados no céu. Porque é Jesus que ensinou. Agora você perguntar para mim, que tesouro será? Eu não sei também. Eu não sei. Ouro eu acho que não é, porque ouro nas ruas já vai ser de ouro, né? Amém. Prata, muito menos. Diamante também. Vai ser coisa que não tem como dizer aqui. Mas Jesus falou, vai acontecer. Vai ter. Agora imagine que triste chegar um crente lá, um cristão lá, com muitos tesouros, porque nessa terra ele ajuntou tesouros para a vida eterna. Agora o outro cristão só procurou ajuntar tesouros desse mundo, né? Foi salvo pela graça de Deus. Foi salvo. Mas chegar no céu não haverá nenhum tesouro, nada. Não fez nada. Não ganhou alma, não pregou, não fez absolutamente nada. Então, esse é o estado da maioria da cristandade atual. Não faz nada, né? E tudo que faz ainda é com interesse de bênção ainda. Não faz nada, não prega, não evangeliza, não jejua, não ora, não oferta, não visita, não ora pelos pastores, pelos missionários. Não faz absolutamente nada. A única coisa que faz é criticar ou é buscar bênçãos ou campanhas de prosperidade. Então, tal pessoa, naquele grande dia, vai ficar chateada, vai ficar envergonhada. Por quê? Porque não haverá absolutamente nenhum galardão sobre ela, né? Somente haverá tristeza, né? Já pensou que vergonha vai dar para nós? Chegar do lado de Paulo lá? E os tesouros que esse homem acumulou, né? Vai ser, se a gente parar para pensar, vai dar vergonha andar perto de um homem desse. Paulo, Elias, Moisés, Daniel. É que a gente não pensa por esse lado, mas se a gente pensar por esse lado, dará vergonha, né? Dará vontade da gente voltar aqui na terra, pedir para Deus: Deus, deixa nós voltar na terra para nós trabalhar mais pelo Senhor, para nós fazer mais pelo Senhor. Porque vai chegar do lado de John Wesley, de Lutero, Calvino, de John Knox, de Jonathan Edwards, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João Batista, de Elias, Moisés, Estevão, Enoque, Abraão, Davi. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar triste para nós. E para muita gente vai ficar pior ainda do que triste, né? Então, irmãos, nosso tesouro é no céu. Se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os piores, né? Somos piores do que o adúltero, do que o homossexual. Somos piores do que quem quer que você ache ser um ser humano ruim, nós vamos ser pior ainda do que ele. É o que ensina a Bíblia, né? É uma verdade inconveniente
É uma verdade dura, né? Dura é este discurso. Quem poderá suportá-lo? Mas é a verdade. Verso 20 agora. Verso 20 ao 23. Diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Isso é forte, hein? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí o 24 e 28 nós vamos ler depois. Paulo usa 3 imagens para responder essa pergunta. Quando se dá a ressurreição dos mortos? Então, a doutrina da ressurreição muita gente não estuda, porque é um pouquinho complicado, né? Porque não vai ser tudo de uma vez só que vai ressuscitar. Vai haver partes, né? Vai ressuscitar uma parte com arrebatamento, depois mais outra parte, depois dos 7 anos, né? Para participar do milênio, que é chamada a primeira ressurreição, né? Depois vai ressuscitar a outra parte para o juízo final. E fala que já ressuscitou uma, né? Junto com Jesus. Então, é um pouquinho complicado isso, né? De entender. Só que nós vamos com calma, eu vou fazer em 3 partes desse capítulo 15 para a gente ir devagarzinho. As primícias, né? Do verso 20 ao 23 que nós lemos aí. Observamos anteriormente essa referência à festa do Antigo Testamento. Né? Então, se nós formos lá no Antigo Testamento, Levítico 23, vamos lá, para a gente compreender. Versículo 9 ao 14, Levítico 23, vai falar da festa das primícias, que é a palavra que Paulo usa aqui. Né? Levítico 23, verso 9 ao 14. Vamos lá, eu vou ler rapidamente as primícias. Também está em Êxodo 23, verso 16, e Êxodo capítulo 34, verso 22 ao 26, essa festa. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa e de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Então aqui era uma festa, né? Isso aqui não é para nós obedecermos, é uma festa judaica das primícias, né? E nós vemos aqui no capítulo 23 de Levítico, do verso 1 fala das festas solenes do Senhor, o verso 3 fala sobre o sábado, o verso 4 ao verso 8 sobre a Páscoa, o verso 9 ao verso 14 as primícias, o verso 15 ao verso 25 é a festa do Pentecoste, do 26 até o verso 32 o dia da expiação, e do verso 33 até o verso 44 a festa dos tabernáculos, né? Depois lá em Éster vai ter mais uma festa, né? Chamada festa do Purim, né? Que era quando o povo foi liberto ali de Amã, né? Então eles fizeram uma festa também. Então a festa das primícias era, na verdade, a primeira colheita, né? Como Cordeiro de Deus, Jesus morreu na Páscoa. Como feixe das primícias, no primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Ressuscitou dentre os mortos, 3 dias depois de ser crucificado. Quando o sacerdote movia o feixe das primícias diante do Senhor, sinalizava que toda a colheita pertencia a Ele. A ressurreição de Cristo foi a garantia de Deus a nós de que também seremos ressuscitados como parte da colheita futura. Para os cristãos, a morte é apenas um sono. O corpo dorme, mas a alma está em seu lar com o Senhor. Na ressurreição, o corpo será despertado e glorificado.
Então na ressurreição haverá o despertamento do corpo que dorme, né? Ou que virou pó. Ele ressuscitará pelo poder de Deus, pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo, né? E o glorificará, assim como Cristo foi glorificado na ressurreição. Não teremos um corpo igual ao dele, porque ele é Deus, né? O Filho de Deus, mas semelhante ao dele, em glória, né? Haverá diferenças também no corpo da ressurreição. Nós vamos estudar mais para frente nesse mesmo capítulo, que uns vão ressuscitar com o brilho de estrelas, outros com o brilho da lua, outros com o brilho do sol. Haverá brilhos, né, de glórias diferentes, né, que também podem até ter a ver com tesouros, né, e galardões também. Mistérios, só naquele dia realmente nós vamos saber, né, mas igual a gente fala, a gente vai ficar com vergonha de estar do lado de John Wesley, de Paulo, mas só o fato de estar lá já vai ser bom, né? É melhor ser o que não tem nada no céu do que ser o rei do inferno, né? Embora não vai nem haver nenhum rei do inferno, né? Mas é só uma figura de linguagem para nós vermos que é melhor ser um faxineiro no céu do que ser o chefe do inferno. Então a festa das primícias eles tinham as colheitas, pegavam a melhor parte, a primeira parte, e levavam até o sacerdote para oferecer a Deus, né? Então Cristo foi a primícia da ressurreição, foi o primeiro, né, a ressuscitar. Até então ninguém ressuscitou, embora houve ressurreição no Velho Testamento, né? Aquele que caiu no osso de Eliseu ressuscitou, mas ele morreu de novo depois. Eliseu orou também, houve ressurreição. Elias também orou, houve ressurreição, mas eles morreram depois de novo. Elias não ressuscitou, nem Enoque, porque eles não morreram, eles foram arrebatados, também nos mostrando que a doutrina do arrebatamento é verdadeira, não é ficção, já aconteceu, vai acontecer novamente, assim como a ressurreição aconteceu em Cristo, acontecerá novamente. Então nada que está escrito na Bíblia foi colocado em vão ou para nos impressionar, né? Já houve arrebatamento. Houve arrebatamento onde Enoque e Elias foram para com Deus, assim como haverá o arrebatamento da igreja, né? E houve outros tipos de arrebatamento. O arrebatamento de Paulo, que foi até o céu e voltou. Teve visões, né? Arrebatamento de sentidos, né? Que Pedro vê um lençol, né? De todo tipo de animais e Deus manda matar e comer. Teve Ezequiel, foi levado em espírito a um vale de ossos secos. Então, arrebatamentos desse sentido tem vários na Bíblia, né? Ressurreições também, como um milagre, né? A pessoa voltar à vida, mas ela morre de novo. Mas arrebatamento para ir nunca mais voltar, Elias e Enoque somente. E ressurreição para reviver e nunca mais morrer, Jesus e aquele grupo, né, que também faz parte das primícias, né, que ressuscitou com ele, foram vistos lá em Jerusalém na época que ele ressuscitou, né, no dia que ele ressuscitou. Então isso é maravilhoso, isso é glorioso na palavra de Deus, né? Essas doutrinas celestiais. Adão, né? Verso 21 e 22, nós vimos de Adão aí, né? Adão morreu, vamos ver lá de novo. Verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo identifica em Adão um tipo de Jesus Cristo, por meio de um contraste. Ver também em Romanos 5, verso 12 ao 21, né? Que Romanos 5, 12 e 21, nós estudamos aqui já também, que diz que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, né? Mas pelo segundo Adão, que é Cristo, entrou a salvação, né? Por um entrou a condenação e a morte, por outro entrou a salvação e a vida eterna, né? Então é por isso que eu digo, né? Quem quer Cristo realmente, quem ama Cristo, ele vai encontrar Cristo em toda a Escritura, começando de Adão, né? Adão é um tipo de Cristo. Adão é um tipo de Cristo, faz um contraste, né? Em Adão houve a morte, veio por Adão, né? Mas a ressurreição, né? Que é o cancelamento da maldição do pecado, a maldição do pecado maior, não é o sofrimento que ela implica aqui nessa terra, é a morte. A morte, a Bíblia diz, é o último inimigo a ser derrotado por Deus. Então, é a maior de todas as maldições, né? A morte, uma maldição vinda do próprio Deus, né? Onde Deus disse, você morre e eu vou, você tornará. Mas por quê? Por causa do pecado. Então, quando esse pecado é cancelado, é perdoado,
Cristo remove ele, por isso que haverá a ressurreição. Assim como a morte entrou, a vida entrou por Jesus. A morte entrou por Adão, a ressurreição entrará por Cristo. O primeiro Adão foi feito do pó da terra, mas o último Adão, Cristo, veio do céu. O primeiro Adão desobedeceu a Deus e trouxe ao mundo o pecado e a morte. Mas o último Adão obedeceu ao Pai e trouxe justiça e vida. Essa é a diferença. O termo ordem. Então o termo ordem, né, que está no verso 23, né, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois a descrição de Cristo na sua vida, a ordem. O termo ordem refere-se originalmente a uma graduação militar. Então o termo ordem significa uma graduação, na palavra grega, né? Graduação militar. Ordem, general é de uma ordem, coronel é de outra ordem, tenentes, sargentos de outra ordem, soldados são de uma ordem menor. Né? Então uma ordem é isso, ó. É uma ordem. Deus determinou em ordem uma sequência para a ressurreição. Passagens como João 5, verso 25 ao 29, Apocalipse 20, que nós já estudamos aqui, indica que a Bíblia não ensina uma ressurreição geral. Então a Bíblia não ensina uma ressurreição geral. O que é isso? Por isso que muita gente não acredita, né? Porque cata textos e não querem se esforçar para entender ou para estudar. A Bíblia não ensina que acontecerá tudo de uma vez só. Mas um grupo vai ser ressuscitado, depois vai ser outro grupo, depois vai ser outro grupo, né? E cada grupo na sua devida ordem. Vamos ver. Quando Jesus Cristo voltar nos ares, levará sua igreja consigo para o céu. Nessa ocasião, ressuscitará dos mortos todos os que creram nele. Foram salvos e faleceram quando viviam na fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Fala sobre isso, né? Haverá o arrebatamento e antes do arrebatamento ressuscitará os que morreram em Cristo. Jesus chama essa ocasião de ressurreição da vida, né? Quando Jesus voltar à terra para julgá-la, os perdidos serão ressuscitados na ressurreição do juízo final. Apocalipse 20, verso 11, verso 15 vai dizer sobre isso, né? A ressurreição do juízo. E os que viveram no milênio, creram e aceitaram a fé, e na grande tribulação também, eles também ressuscitarão antes do juízo final para a salvação eterna. E quem não aceitou a Cristo, quem não recebeu o Evangelho, tanto antes de Cristo no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como na grande tribulação e no milênio, vão ressuscitar tudo junto para a condenação eterna. Então, a separação é só na ressurreição da vida, né? Haverá ressurreições aí. E bem-aventurado, diz a Bíblia, aquele que fazer parte da primeira ressurreição. Ninguém da primeira ressurreição se perderá, mas ninguém da segunda ressurreição se salvará. Então ninguém da primeira vai se perder, porque já está salvo para sempre, né? Agora, a segunda ressurreição, que é em Apocalipse 20, né? Que é do juízo do grande trono branco, essa ninguém vai se salvar. Se nós vemos lá, todos que foram julgados, ninguém se salvou. Foi aberto os livros, né? E ninguém deles estava no livro da vida, e as suas obras testificaram contra eles, né? Foram todos julgados, né? Para que digam, né, que eu fui para o inferno justamente. Não. Deus vai mostrar claramente para cada alma, para cada vida que estiver ali ressuscitada em seu corpo, todos os pecados que cometeram, todas as oportunidades que rejeitaram da salvação de Cristo. E não vai haver desculpa, né? Não vai ter como dizer, olha, esse julgamento é injusto, né? É um julgamento justo. Não terá como o ser humano fugir desse julgamento. Se está diante de um juiz da terra, nunca estive, né? Pastor, acho que já esteve. Se está diante de um juiz da terra, já causa o receio, o temor do que você vai falar. Você até pensa o que você vai falar. Você fica pensando à noite, talvez, né? O que eu vou falar para o juiz amanhã, aquela causa? Ou, ainda mais se você for acusado, for um réu, né? Como que eu vou me defender, né? Meu advogado, como é que vai ser?
você já fica comendo, né? Agora imagina diante do Eterno, né? Daquele que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Então, esse julgamento será terrível, né? Não haverá escapatória. Verso 24 agora. Verso 24 ao verso 28. Verso 24 ao verso 28. Vamos lá. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Verso 24 agora, da outra tradução. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e ao Pai, quando houver aniquilado todo o império de toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está esta que se extenua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então isso é maravilhoso, né? O reino de Deus, né? O estado final e eterno, né? Tanto dos salvos como dos condenados. A Bíblia diz que depois que o inferno for ficar vazio no juízo final do trono branco, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, bem como a morte, né? Será lançado lá. Então até a morte tem fim, diz a Bíblia. Ela vai ter fim. Ela vai ter fim, porque não haverá mais morte. Quem estiver no lago de fogo estará eternamente lá, não morrerá mais. Lá já é a segunda morte, né, literalmente. É uma morte eterna. E quem estiver no céu, na Nova Jerusalém, também não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, né? Porque Deus será um novo céu e uma nova terra, a qual Deus será o governante, né? Irá governar. Quando Jesus vier à terra para julgar, eliminar o pecado por 1000 anos, e estabelecerá seu reino. Os cristãos reinarão com ele e participarão de sua glória e autoridade. Os estudiosos das profecias chamam esse reino profetizado do Antigo Testamento de milênio. O termo vem do latim mille, 1000, ano, 1000 anos. No entanto, mesmo depois do milênio, haverá uma rebelião final contra Deus. Apocalipse 20, 7 ao 10, nós já estudamos, né? Do qual Jesus Cristo dará cabo com o seu poder. Então os perdidos serão ressuscitados, julgados e lançados no lago de fogo. A morte em si e o inferno, né, será lançado no lago de fogo. E o último inimigo será destruído. Jesus Cristo terá colocado todas as coisas debaixo de seus pés. Em seguida voltará para o reino do Pai e terá início o estado eterno, novo céu e nova terra, né? Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Por isso que é importante nós estudarmos, nós pensarmos, refletirmos e buscarmos isso, né? Porque se o nosso evangelho, a nossa pregação, a nossa vida cristã se limita só nessa terra, somos os mais miseráveis, né? Mas se nós temos essa bendita esperança, né? Esse alvo, então somos mais bem-aventurados, né? Mesmo os estudiosos mais competentes e piedosos da palavra de Deus nem sempre apresentam consenso quanto aos detalhes do cronograma profético de Deus. Mas as verdades principais parecem claras. Jesus reina no céu hoje, e toda a autoridade está debaixo de seus pés. Satanás e o ser humano ainda podem exercitar sua escolha, né, seu livre-arbítrio, mas a soberania de Deus que está no controle. Hoje, Jesus Cristo está entronizado no céu. A ressurreição dos salvos ainda não ocorreu, nem a ressurreição dos perdidos. Ninguém sabe quando Jesus Cristo voltará para buscar sua igreja.
Mas quando isso acontecer, será num momento, num abrir e fechar de olhos, que está em Coríntios 15, 52, vai falar do arrebatamento também, esse capítulo. Cabe a nós permanecer alertas. Então aqui nós observamos, né, nesse texto bíblico, que haverá ressurreição. Que Jesus ele reina hoje nos céus. O reino de Deus, né, o reino dos céus, são coisas diferentes, né? O reino dos céus significa a vontade de Deus sendo executada totalmente nessa terra. E ela não é, né? Ela não é. Por que ela não é? A oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu já é feita, né? Então, nós devemos orar para que a vontade de Deus que reina no céu aconteça nessa terra. Então, existe reino de Deus aqui nessa terra? Existe. Jesus disse que o reino de Deus ele vai crescer, né? Lá na parábola do reino de Deus ele fala, vai crescer como uma semente. E ele está dentro de nós nesse momento, crescendo, né? Dentro do coração dos seres humanos, né? Mas haverá um dia que será o reino literal, de 1000 anos, onde o reino dos céus descerá na terra, né? Por 1000 anos. Depois haverá a última rebelião, o julgamento final de Satanás, dos ímpios no trono branco. E depois então haverá novos céus e nova terra, aonde o reino de Deus e o reino dos céus serão a mesma coisa e serão para sempre eternamente, aonde o Pai vai governar, né? Até o Filho de Deus, Cristo Jesus, ensina a Escritura, vai entregar todo o reino e toda a glória novamente ao Pai. Aleluia. Ao Deus Pai. Então é muitos mistérios na Bíblia, muitas coisas que são tremendas, né? Mas a morte perderá o seu poder, será destruída, é o último inimigo, né, a ser destruído, é a morte. Por quê? Porque o diabo vai primeiro para o lago de fogo e enxofre, ele e os seus demônios, do que aqueles que vão ressuscitar. Porque a Bíblia diz que depois dos 1000 anos ele vai ser solto, né, vai enganar as nações novamente, aí vai descer fogo do céu e consumi-los, e eles serão lançados ali eternamente no lago de fogo e enxofre, e depois haverá o juízo do trono branco. Então essa é a sequência, né? É a sequência que nós estudamos em Apocalipse e que nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada, né? Não será tudo de uma vez só, não vai ressuscitar os justos e os injustos, né? Primeiramente os salvos vão ressuscitar primeiro, depois os ímpios vão ressuscitar. Amém? Amém. Pois, versículo 29 adiante, né? Nós vamos continuar estudando, tem bastante, tem do versículo 29 ao versículo 58 ainda, então é muito. Isso aqui é o maior capítulo, né? Por isso nós estamos demorando um pouco mais, porque tem muita informação aqui que a gente não pode passar rápido, né? Amém? Vamos orar. Deu 55 minutos quase também.